Consideradas o nariz das abelhas, as antenas possuem função olfativa com sensibilidade superior de 10 a 100 vezes a do homem para aromas da cera, flor, mel e outros. Nas antenas encontram-se estruturas para o olfato, tato e audição. O olfato é realizado por meio das cavidades olfativas que existem em números bastante superior nos zangões, quando comparado com as operárias e rainhas. Isso se deve à necessidade que os zangões têm de perceber o odor da rainha para o voo nupcial a milhares de metros. Olá família, eu sou Marcelo Queiroz. Toda semana tem conteúdo novo. Para você ser notificado, tem que estar inscrito no canal e com o sininho de notificações ativado. Muito importante também, no final, se você gostar, curte o vídeo, porque hoje vamos falar muito sobre anatomia e fisiologia das abelhas. Olha só, né? Todo manejo ele é criado com base na anatomia, na fisiologia e no comportamento das abelhas. Só que o meio ambiente, o próprio manejo, pode mudar tanto a anatomia como a fisiologia das abelhas, que por sua vez vai mudar o seu comportamento. E aí, como é que eu quero acertar manejo, se eu não sei o porquê determinados manejos funcionam para determinadas pessoas em determinadas condições e não funcionam para mim, nas minhas condições? Eu só vou saber identificar aonde está o erro do manejo se de alguma forma eu conhecer um pouco sobre o comportamento das abelhas, anatomia, fisiologia e, claro, né, do próprio manejo em si. Um exemplo de manejo com base em anatomia: o uso da tela excluidora. Se eu sei que a abelha rainha é maior do que as operárias, logo é possível, a partir do uso de uma tela com passagens menores do que uma abelha rainha, eu restringir a presença da rainha em determinadas áreas da colmeia. E esse é um manejo, com certeza, criado com base na anatomia das abelhas. Outro exemplo de manejo que pode mudar a anatomia e, consequentemente, o comportamento e resultar até mesmo na perda do enxame: aplicação de fumaça quente, que pode queimar antena, asa, os pelos da cabeça, que muitas vezes têm funções sensoriais. Esse tipo de manejo, quando feito de forma errada, que no caso a aplicação de fumaça quente, ele traz uma série de consequências e que muitas vezes pode resultar até mesmo na perda do enxame. E a partir do conhecimento de anatomia é que o apicultor toma consciência da importância dele observar esses pequenos detalhes. Outro exemplo: a partir do momento que eu orfano uma colmeia e inicio um processo de divisão, eu desencadeio ali uma série de comportamento nas abelhas que é baseado puramente na fisiologia das abelhas e que vai resultar em um novo enxame. Quando o apicultor não conhece, por exemplo, as fases de desenvolvimento desse ovo até o nascimento de uma princesa, ele não sabe quando é que tem que fazer a revisão para selecionar realeiras, ele não sabe quando vai fazer o voo nupcial e muitas vezes, por não conhecer a anatomia, a fisiologia, ele perde o enxame por um pequeno detalhe. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Até o momento só falamos das antenas, mas a anatomia e fisiologia das abelhas não se resume só a isso. E agora a gente vai falar um pouco mais. O corpo das abelhas é formado por uma carapaça dura, chamada de exoesqueleto, sendo inteiramente revestido de pelos. Ela fornece suporte e proteção por meio de sua rigidez e dureza, e é de relevante importância por restringir a perda de água da superfície do corpo. O exoesqueleto é formado por duas partes, uma mais externa, chamada de cutícula, e outra posicionada abaixo da primeira, chamada de epiderme. A cutícula é a parte que proporciona dureza ao exoesqueleto, é formada a partir de substâncias secretadas pela epiderme, principalmente a quitina e a esclerotina. O corpo de uma abelha é dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Hoje vamos falar principalmente da cabeça, tórax e abdômen vai ficar para outro momento. A cabeça é a primeira parte do corpo do inseto,
onde estão os olhos simples e compostos, as antenas, o aparelho bucal e algumas glândulas. A cabeça das abelhas é repleto de pelos sensoriais. A presença de pelos sensoriais na cabeça das abelhas serve para a percepção de correntes de ar. Elas conseguem perceber a variação no ar, no clima, no tempo. Elas conseguem saber de tudo que está à sua volta a partir desses pelos. Olhos simples ou ocelos. São 3 pequenos olhos distribuídos de forma triangular na parte frontal da cabeça que serve para ver de perto. O mais interessante sobre os olhos simples é que eles não formam imagens e a sua função basicamente é de detectar a intensidade luminosa. Algumas caixas elas têm uma cobertura de alumínio na tampa. Eu não sei se vocês já trabalharam com esse tipo de caixa ou deixaram alguma superfície espelhada próximo das abelhas no momento de manejo. E quando você não deixa nada em cima, no caso a telha, a abelha vem e vira de costa, né? Não sei se vocês já viram isso, e aí fica batendo as asas ali em cima da tampa. Isso é por conta dessa capacidade que elas têm de perceber o campo de luminosidade, a intensidade luminosa. Como a superfície é espelhada, isso confunde elas e aí você vai ver aquele movimento. Na hora que ela passa sobre a tampa, ela cai, vira e fica ali rodando em cima da tampa. Isso acontece por conta dessa capacidade dela perceber a intensidade luminosa. Na concepção dela, né, na maioria das vezes, está para cima. Quando isso acontece, né, quando ela passa por uma superfície que confunde ela, pode acontecer isso. Olhos compostos. São órgãos visuais complexos, formados cada um por milhares de facetas que possuem função fotorreceptivas. Servem para enxergar de longe e são adaptados para a percepção de movimento, além de detectarem o fluxo de ar através dos pelos existentes nas junções das facetas. A visão panorâmica de objetos afastados pelos olhos compostos, eles podem ser aumentados, o objeto pode ser aumentado em até 60 vezes o seu tamanho real, o que é bem interessante, né? É por isso que uma abelha ela consegue enxergar uma flor a centenas de metros. Não só enxergar, né, através dos olhos compostos, mas também ser capaz de sentir o aroma dessa flor a milhares de metros. Antenas são divididas em 3 partes: escapo, pedicelo e flagelo. O flagelo tem 10 segmentos na rainha e nas operárias, e 11 nos zangões. Consideradas como o nariz das abelhas, as antenas possuem função olfativa, que é a capacidade de sentir odor, com sensibilidade superior de 10 a 100 vezes a do homem para os aromas da cera, flor, mel e outros, assim como já tínhamos conversado no início do vídeo. Além do mais, nas antenas estão presentes 7 tipos de estruturas sensoriais. Quando fazemos uma divisão, o fato de não ter zangão ali, da gente não poder observar zangão dentro da colmeia, principalmente no período de escassez, isso não significa dizer que não tem zangão na natureza. Como uma colmeia tem dezenas de zangões, podendo chegar até mesmo um número absurdamente grande dentro de uma colmeia, no período de escassez eles existem, só que em pequenas quantidades. Como a abelha precisa de mais de um zangão, 10, 15, para fazer o acasalamento no voo nupcial, dificilmente a sua divisão em período de escassez vai ser afetada, por mais que não seja um período tão adequado para você fazer divisão. Porque toda colmeia, num raio até de 5 km, se existir um zangão, ele vai ser capaz de perceber os odores da princesa e voar aonde essa princesa está. E com isso, quando ela fizer o voo nupcial, ele vai estar ali presente para fecundar essa princesa. Aparelho bucal. Nessa parte do corpo encontramos a língua ou probóscide e as mandíbulas. A língua varia de comprimento conforme a raça e serve para sugar e lamber o néctar das flores.
As mandíbulas são usadas para moldar a cera na construção dos favos, recolher própolis e abrir os estames das flores na busca de alimentos. Cada raça tem diferenças na sua anatomia, na sua fisiologia, no seu comportamento. Essas diferenças são grandes? Não, claro que não, mas é o suficiente para quando você não observa essas pequenas diferenças, esses pequenos detalhes, você vir a perder o enxame, a errar no manejo. Porque se você trabalha com a raça específica, você tem que conhecer os detalhes daquela raça. Aos poucos, eu venho tentando, introduzir novas raças aqui, genéticas novas, nos meus apiários. E o manejo, gente, muda. Tem que mudar, porque a abelha africanizada, ela tem uma série de características que são muito diferentes e que exigem manejo diferente, por exemplo, de uma abelha europeia. E se a gente não conhecer essas diferenças, a gente vai errar no manejo. Glândulas hipofaringianas ou hipofaríngeas são duas glândulas em forma de cacho de uva presentes apenas nas operárias. São responsáveis pela produção de geleia real, substância de alto valor nutritivo que alimenta as larvas até o terceiro dia de vida, além da rainha durante toda a sua vida. Muito interessante. Essas glândulas elas vão estar no seu potencial máximo em abelhas operárias com idade de 6 a 10 dias, que são as abelhas consideradas as nutrizes. Nessa idade elas vão produzir grande quantidade de geleia real. É por isso que determinados manejos, determinados tipos de produção, por exemplo, como a geleia real, você tem que conhecer esse tipo de informação, porque senão você se perde no manejo e não produz nada. E são esses estudos, são essas descobertas que fazem um manejo seguro, consciente. Em outros momentos eu vou trazer mais conteúdo aqui sobre anatomia e fisiologia das abelhas, principalmente sobre o tórax e o abdômen, porque essa parte do corpo das abelhas também tem uma série de órgãos e funções bem interessantes. Muito dinheiro no bolso, saúde para você e até o próximo vídeo.